Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre Mário e o Mágico, do Thomas Mann. Essa aqui é uma novela do Mann, então é um livro mais curtinho, tem 60 páginas, apesar dessa edição ser, parecer que é um pouco maior, são 60 páginas do texto em si e depois um grande pós-fácil ali. Então, basicamente, é metade e metade, né? Isso aqui é o livro em si, esse aqui é o pós-fácil. Então, é um livro curtinho que você lê rapidamente, assim. E deixa eu mostrar um pouquinho das letras, né? Para vocês olharem por dentro, a diagramação. É um livro bem tranquilinho de ler. E o meu interesse pelo Mann surgiu por conta da faculdade, né? Para quem não sabe, eu faço letras alemão. E Mann é um autor alemão, né? Acho que pra gente aqui fica mais ou menos o Goethe em primeiro e depois o Mann, provavelmente. E ele tem muitos livros que eu nunca tinha tido contato antes. E eu sei que eu vou ter matéria de literatura alemã na faculdade no semestre que vem. E eu imagino que vai vir aí uma cacetada de livros para ler. E dificilmente dá para ler tudo que for indicado em um semestre, basicamente. Então, eu quis adiantar um pouco isso e começar a ler algumas coisas antes para entender melhor como que isso funciona e quando chegar o momento da disciplina mesmo, eu já tá com um conhecimento de causa um pouco maior. Quis pegar uma novela do Mann, esse livro, se eu não me engano, eu comprei na Feira do Livro da USP ano passado. Então eu quis pegar uma novela para conhecer um pouco do autor antes, porque os livros dele, os romances no geral, são belos calhamaços, assim. Então eu quis pegar esse daqui. Confesso que não foi a leitura mais fluida para mim. Então, é 60 páginas, né, o livro. Não era que ele é numa toada só, ele não tem divisão de partes, capítulos nem nada do tipo. E não foi algo que me envolveu tanto a ponto de eu ler de cabo a rabo, sabe? É, Então eu li mais ou menos 15 páginas por dia do livro, né, até terminar. E é um livro que me interessou muito pelo pós-fácil e pelo que eu fui pesquisar sobre ele depois. É um livro que você lê, você vê uma camada da história, você entende o que aconteceu, quem são aqueles personagens, dentro desse universo da novela, mas existe uma camada acima disso, que vem de encontro com a vida, a história e todo o contexto do tempo do Mann. E isso que é muito interessante. Nessa novela, o Mann já estava muito mais maduro como escritor. Ele já tinha publicado seu primeiro romance, tinha escrito bastante coisa, né? Já fazia 29 anos que ele tinha publicado o primeiro romance dele. Então é um momento um pouco mais para frente assim da trajetória dele como escritor. Então aqui nós acompanhamos uma família alemã que está passando ali suas férias na Itália e algumas coisas estranhas vão acontecendo. Lembrando que esse livro foi publicado em 1930. É um momento complexo para a Europa, na Itália principalmente, e poucos anos depois na Alemanha também. E essa família está passando as férias ali e algumas coisas chatas, algumas situações estranhas vão acontecendo com eles, né? E por fim eles vão no show desse mágico e algumas coisas meio bizarras vão acontecendo e tem o seu fim trágico, como o próprio subtítulo diz, né? Uma experiência trágica de viagem. E quando você vai atrás e pesquisa um pouco sobre o que estava sendo representado ali, isso se torna a história muito mais interessante do que quando eu ali separadamente, sem contexto. Aí eu achei interessante, fiquei curioso, quis conhecer um pouco mais do autor, e aí até comprei Os Buddenbrook depois, e é um livro que eu tô lendo, mas não vou comentar sobre, porque eu quero gravar um vídeo específico sobre os Buddenbrook, porque eu tenho muita coisa para dizer sobre. Mas foi legal porque conhecer um pouco do por trás desse livro e a opinião do Mann sobre, até porque ela foi mudando um pouco com o tempo, me fez ficar muito interessado no autor e isso me levou para outras obras dele. Inclusive, eu quero muito ler a biografia do Mann. É um livro esgotadíssimo, assim. Muito raramente, é muito difícil de achar quando você acha uma nota. Mas eu descobri
que uma biblioteca próxima de casa tem ele para empréstimo. Então eu super quero pegar para ler. E antes de começar a resenha desse livro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Tudo isso é muito importante e ajuda bastante o crescimento do canal. Muito interessante, inclusive, como o trabalho do Mann se relaciona com o trabalho do Goethe, porque ele escreve alguns ensaios sobre literatura desse outro autor. Ele traz o Fausto, né, o personagem do Fausto, que é o maior livro do Goethe. Ele traz também uma história que se relaciona, né, o livro dele chama Doutor Fausto. Não sei exatamente o que ele propõe nessa relação, mas obviamente você sabe de quem ele bebeu da fonte, né? Então a relação entre esses dois autores é bem forte. Quero explorar mais. Eu nunca li nada, né? Eu nunca tinha lido nada do Mann, mas agora li esse, estou lendo os Buddenbrook. Mas do Goethe eu ainda não vi nada, não li nada. Quero começar, inclusive, talvez com algum outro livro menorzinho, mas é um autor muito importante para a literatura, principalmente pelo personagem do Fausto e pelo que eles chamam de pacto fáustico, né? Que assim transborda para inúmeras outras obras que se baseiam nessa mesma relação. Então, sobre esse pano de fundo um pouco dessa obra, é muito interessante, porque nesse momento a Itália já está um pouco envolvida com os ideais nacionalistas. Se eu não me engano, Mussolini já estava numa posição bem relevante ali dentro do país. A coisa já estava acontecendo na Itália. E esse estranhamento da família alemã, junto com né, ali no contexto ali da Itália, traz essa reflexão assim, de, nossa, estamos passando por algumas situações por sermos estrangeiros, né? E muito do que tem aqui foram situações vividas de fato pelo autor. Ele se baseou em coisas que ele viveu e ouviu e montou essa história aí. Mas, num primeiro momento, o Mann acha que não acha que ele se preocupou em trazer fatos da realidade para essa história quase como uma alegoria, né? Mas conforme o tempo vai passando e coisas vão acontecendo e ele vai se surpreendendo muito com o que vai acontecendo, ele muda um pouco o olhar sobre essa obra, assim, e de uma forma que, para ele, eu sinto até que é uma coisa meio triste. Ele não esperava que o que ele estava vendo acontecer na Itália aconteceria no próprio país, né? Acho que Hitler, se eu não me engano, ascende ao poder em 39 e ele escreveu isso aqui em 30. Então, a coisa toda não estava acontecendo ainda na Alemanha. Então, para ele é uma decepção muito grande que o que ele viu na Itália começasse a acontecer ali também. Enfim, e inclusive por isso que eu queria ler um pouco da biografia dele. Se eu não me engano, ele teve que fugir da Alemanha, alguma coisa assim. E ficou uma dor, assim, porque ele perdeu um pouco o encanto pelo próprio país, assim, com tudo que aconteceu. Então eu queria muito conhecer mais do Mann, principalmente quando eu fui falar dos Buddenbrook. Foi um... Eu não quero dar spoiler, não vou falar nada, não vou falar nada. Eu recomendo a leitura, conheçam o Thomas Mann, tem muitos escritos e com abordagens diferentes, digamos assim. Por exemplo, o que eu encontro aqui é bem diferente do que eu estou encontrando no outro romance dele, e acredito que assim seja por suas obras. Então, pesquise, vê o que mais te interessa em relação ao tamanho dos livros e aos temas. Ele tem temáticas muito diferentes, mas com certeza vale a pena conhecer. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça mais uma vez de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E se você quiser pedir outras resenhas ou indicar novas leituras, fique à vontade. Me sigam também nas minhas redes sociais que ficam na descrição do vídeo. Até mais!